Há mais ou menos 5.000 anos atrás, aconteceu um dos eventos mais debatidos pela ciência. O livro de Gênesis, capítulo 11, registra a história de um povo, uma só língua e uma torre programada para chegar aos céus. Mas, com uma intervenção divina, Deus desce sobre aquele povo e coloca a confusão de línguas, fazendo com que eles não conseguissem entender um ao outro, dando origem assim a mais de 7.000 idiomas que são falados nos dias de hoje. Assim terminava uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada, a Torre de Babel. Por um longo tempo, essa história foi tratada como um mito, uma lenda ou só mais uma história fantasiosa da Bíblia. Mas, de uns tempos para cá, as coisas começaram a mudar. Com novas pesquisas, achados arqueológicos e estudos científicos, começa agora mais um quadro do canal Provados pela Ciência. Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o irmão Alan e você está no canal Eu, Você e a Palavra. Desde já quero agradecer a todos os inscritos do meu canal e dizer que ficamos muito felizes com a sua inscrição e isso nos dá força. Vamos continuar produzindo mais vídeos para vocês, tá bom? Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber os conteúdos exclusivos do canal. E não se esqueça de compartilhar, tá bom? Vídeos novos toda semana. Para que você possa entender o que vamos falar, explicaremos resumidamente a história sobre a Torre de Babel, registrada na Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 11. A história conta que após o dilúvio e os filhos de Noé multiplicarem a sua descendência, a vontade de Deus era que o povo saísse e povoasse a terra. Porém, o povo resolveu ficar em um vale na terra de Sinar. Vale destacar que historiadores bíblicos contam que aquele povo foi liderado por Nimrod, um poderoso homem à frente do seu tempo e com grande persuasão de liderança. Para se ter uma ideia de quem foi Nimrod, a Bíblia Sagrada diz que ele se tornou poderoso caçador diante da face do Senhor. Isso está registrado em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Vale destacar que Nimrod era filho de Cuxi. Cuxi era filho de Cã e Cã era o filho mais novo de Noé, tornando Nimrod bisneto de Noé. Nimrod também pode ser considerado um dos primeiros reis da história, pois o mesmo, além de ser responsável por ter fundado a Babilônia e a Torre de Babel, também foi responsável por fundar outras grandes cidades importantes da época. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 10. Como já mencionado, Nimrod foi responsável por agrupar todo o povo em um único lugar, contrariando assim a vontade de Deus, que era que o povo se espalhasse e povoasse a terra. Nimrod, então, segundo historiadores, começou um dos projetos mais ambiciosos da história, a Torre de Babel. O objetivo dessa torre era chegar até o céu. Segundo historiadores e dados arqueológicos, o povo temia uma nova inundação, ou seja, um novo dilúvio, desacreditando assim da promessa que Deus havia feito em Gênesis capítulo 9, que jamais inundaria a terra com um novo dilúvio. Acredite-se que Nimrod queria construir tal torre para enfrentar a Deus. A Torre de Babel, segundo registros apócrifos, tinha em torno de 2.448 metros de altura. Para se ter uma ideia, o maior prédio do mundo hoje é Burj Khalifa, com 828 metros de altura e 160 andares habitáveis. Burj Khalifa não chega nem perto do que era a Torre de Babel. Acredite-se que a sua construção se estendeu ao longo de 43 anos, antes de ser paralisada de vez por Deus. Ao longo de muitos anos, nenhuma evidência científica havia provado a existência de tal torre, transformando assim
a Torre de Babel em só mais uma história fantasiosa. Porém, historiadores conseguiram juntar ao longo dos anos várias evidências arqueológicas que apontam para a Torre de Babel, sem contar em mais de 133 manuscritos apócrifos encontrados por arqueólogos ao longo dos anos, que contam a mesma história, mas com versões diferentes. Tal fato só comprovaria a existência real da Torre de Babel. Em 1872, o pesquisador britânico George Smith descobriu um tablete com escritos que supostamente falavam de Babel. Em um resumo bem rápido, os escritos falavam que a construção da torre havia ofendido aos deuses e os mesmos teriam posto ela abaixo, confundindo assim a língua de seus construtores. É claro que alguns tentaram invalidar a descoberta de George Smith. Porém, especialistas renomados como E.A. Spacer e Samuel Crane analisaram profundamente os escritos achados por George Smith, validando assim essa descoberta fantástica. Já anos mais tarde, Lee Hobbs, professor de Ciência e Tecnologia de Massachusetts, junto com a emissora Z History Channel, reproduziu os mesmos tijolos que eram usados para fazer a Torre de Babel. O objetivo era descobrir quanto um tijolo daquela época suportava de peso, antes de começar a rachar e derrubar toda a estrutura. Os tijolos foram colocados em uma prensa que os pressionou até quebrá-los, dando um resultado de apenas 400 quilos, ou seja, daria apenas para fazer uma torre de no máximo 150 metros de altura. E como eu já disse lá atrás, acredite-se que a Torre de Babel tinha em torno de 2.448 metros de altura. Com um resultado tão baixo, eles resolveram fazer de novo. Só que dessa vez foram analisar os textos bíblicos passo a passo para descobrir como os tijolos eram feitos. E descobriram um pequeno detalhe que está registrado em Gênesis, capítulo 11, versículo 3. Os tijolos eram queimados antes de ser usados na construção da torre. Então, pela segunda vez, realizaram o mesmo experimento, só que dessa vez com os tijolos queimados como manda a Bíblia. O resultado final foi incrível. Os tijolos requeimados foram colocados em uma prensa novamente e dessa vez suportaram até 3.000 quilos antes de começar a quebrar, chegando à conclusão que com esses tijolos poderiam fazer uma torre com até 3 quilômetros de altura, ou seja, 3.000 metros de altura, mais do que registrado nos documentos apócrifos que relatavam a torre de 2.448 metros de altura. Agora, para encerrar o nosso quadro Provados pela Ciência, recentemente o Dr. Andrew George, da Universidade de Londres, examinou um tablete de pedra datado de 1 século antes de Cristo, encontrado em uma ruína antiga do Iraque. Nela aparecia uma torre desenhada com um rei ao lado da torre, contemplando a sua estrutura. Vale destacar que a pedra também tinha um texto escrito. Texto esse que o Dr. Andrew George demorou 6 anos para traduzi-lo. Depois de longos anos de estudo, foi descoberto a seguinte conclusão do texto. Mas antes de chegarmos na conclusão do texto, é necessário explicarmos outros detalhes que está gravado na pedra. Por exemplo, a torre desenhada na pedra aponta evidentemente para a Torre de Babel. O rei que aparece na imagem esculpida na pedra seria Nabucodonosor II. Sim, o mesmo que devastou Jerusalém e levou Israel cativo. Mas o mesmo não poderia ter construído a Torre de Babel, pois a história se passa quase 1000 anos antes do seu nascimento. A explicação mais plausível é que ele teria iniciado uma nova construção que lembrasse a Torre de Babel, já que o seu reino ficava localizado bem na onde aconteceram os eventos passados. Agora, por fim, vamos falar sobre a tradução do texto que foi escrito na pedra. Do mar superior,
que é o Mediterrâneo, do Mar Inferior, que é o Golfo Persa, das terras distantes e das pessoas em suas habitações, eu mobilizei para fazer essa torre. Lembrando que Nabucodonosor não construiu a Torre de Babel. Estudos acreditam que ele fez uma nova torre inspirada na antiga dentro do seu reino. Mas claro, nada comparado com o que foi um dia a Torre de Babel. Para encerrar, o último fato que também comprova a existência da Torre de Babel são os inúmeros zigurates encontrados na região da Mesopotâmia. Alguns mais antigos até mesmo que a própria Torre de Babel, carregando sempre os mesmos formatos, iguais ao da torre. Os zigurates eram construídos para adorar outros deuses e também observar as estrelas. Um exemplo disso foi a descoberta da Torre de Jericó, com quase 9 metros de altura, datada do ano 8000 a.C. Mas e você? Sabia de tudo isso? Acha que faltou mais alguma evidência sobre a Torre de Babel que não foi colocada aqui? Comentem nos comentários. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva para receber vídeos exclusivos do canal. Nos ajude a crescer em nome de Jesus. E não se esqueça de compartilhar, tá bom? Eu tô indo nessa. Fiquem todos com Deus e até o próximo quadro do canal. Eu, você e a palavra.